Capítulo 1179 Medida de crescimento. O grupo de guerra parou e montou acampamento. O APC de Sun Yi estava estacionado dentro do perímetro defensivo e ele preparava o jantar com calma. Parecia estranho estar fazendo algo tão mundano à beira de um evento que tinha o potencial de alterar o curso da história, mas ele estava com fome. A fome era muito mais poderosa do que as forças que moldaram a história. Ah! Sinto falta do Rhino. O veículo blindado que os bombeiros usaram não era nada barato, mas suas comodidades eram bastante básicas. Não havia nem cozinha integrada, apenas alguns aparelhos para armazenamento e preparo de alimentos. Ainda assim, ele era bom em improvisar. Enquanto Sun Yi cozinhava, ele repassou mentalmente o que havia ganhado desde que chegara à Antártica e o que poderia usar se o pior acontecesse e os dois grandes clãs se enfrentassem em uma batalha sangrenta. Sun Yi tinha sido um mestre por muitos meses antes da cadeia de pesadelos, mas ele sentiu que só adquiriu seus poderes ascensionados aqui. Seu domínio da manifestação das sombras melhorou tremendamente, tanto em termos de impacto quanto de versatilidade. Ele também desenvolveu Shadow Shell e Shadow Incarnation, bem como sua combinação. Ambas as habilidades eram extremamente poderosas. Seu conhecimento prático de feitiçaria também cresceu. Ele agora era capaz de copiar encantamentos mais complexos e fazê-lo mais rapidamente. Ele poderia até modificá-los até certo ponto. Embora a realidade da campanha na Antártida tenha impedido Sun Yi de dedicar muito tempo à tecelagem, o seu repertório era muito mais amplo do que antes. Havia novas memórias poderosas em seu arsenal, incluindo as transcendentes. O pecado do consolo, o sudário do crepúsculo sem graça e outros. Havia o espelho da verdade também. Provavelmente, ele teria que usá-lo em breve. Em termos de poder bruto, Sun Yi era agora um tirante. Ele tinha 5 núcleos e 5 sombras, o que aumentava tanto sua destreza física quanto sua capacidade de essência. Estranhamente, até mesmo seu controle de essência sofreu uma melhoria notável. Incapaz de confiar na Soul Serpente nas terríveis condições do quadrante sul, Sun Yi foi forçado a elevar este aspecto de seu poder a uma eficiência quase perfeita. Depois havia suas sombras. Ele ganhou um novo, o Ravenous Fiend. Agora que Impa havia se banqueteado com os restos mortais do Príncipe do Sol, o Goblin esquelético era forte o suficiente para ser enviado para a batalha. Nightmare estava perto da ascensão e de desbloquear sua habilidade Terror. Saint subiu tanto em classe quanto em posto, tornando-se um demônio transcendente. Só isso já foi um salto incrível para ele, mas a sublimação do manto do submundo talvez não tenha sido menos importante. Seu novo atributo, o Marble Shell, melhorou sua resiliência e desempenho em combate a um nível notável. Honestamente, ter isso era quase como possuir um aspecto secundário. Considerando tudo isso, era difícil negar que o atual Sun Yi era incomparavelmente mais poderoso do que o seu passado antes da Antártida. A comparação não foi nem engraçada. Aquele passado de Sun Yi nada mais era do que um pirralho fraco. Ironicamente, Sun Yi veio para o quadrante sul em busca de força e, embora tenha parado de se preocupar com esse objetivo há muito tempo, acabou conseguindo mesmo assim. Apesar de tudo, ele sentiu que havia coisas muito mais valiosas que ele havia ganho aqui. Coisas que iam muito além de sombras, memórias e atributos. A experiência que ele adquiriu, as habilidades que aprimorou, as lições que aprendeu foram isso que realmente o separou de seu eu passado. Isso foi o que o tornou verdadeiramente mais forte. Da escuridão da noite polar e do desespero do centro antártico à extensão fria da Antártida Oriental e os seus muitos perigos, Sun Yi cresceu e amadureceu. Ele passou por inúmeras batalhas e alcançou muitas vitórias improváveis. Também houve derrotas angustiantes. Aqueles também o ensinaram. Preparando utensílios para 3 pessoas, Sun Yi olhou para longe e suspirou. Ele completaria 21 anos em cerca de um mês. Houve um tempo em que ele nem tinha certeza se chegaria tão longe, mas agora, aqui estava ele. Eu realmente não me sinto mais jovem. Talvez alguém como Akeolf Ruin risse dessas palavras, mas Sun Yi realmente se sentia assim. Ele nunca teve realmente a chance de ser criança e agora também não era mais um jovem. Eu acho que você deveria dar uma olhada. Eu estou velho, então? Enquanto Sun Yi ponderava sobre as vicissitudes da vida, a escotilha do APC se abriu e Nefis entrou, logo seguido por Cassie. Os dois passaram os últimos dias em intermináveis reuniões estratégicas, então ambos pareciam exaustos.
O cheiro de comida recém-cozida fez os dois relaxarem. Percebendo a expressão distante no rosto de Sun-Yi, Nefis inclinou um pouco a cabeça e perguntou, no que você está pensando tão seriamente? Ele se encolheu, depois balançou a cabeça e continuou arrumando a mesa. Ah, nada sério. Eu só estava pensando que estou velho demais para essa porcaria. Ela franziu a testa e depois o perfurou com um olhar frio. Eu sou mais velho que você? O significado dela era claro. Você está me chamando de velha? Sun-Yi sorriu. Sim, sim. Esqueça o que eu disse. Venha, Nona, vamos comer. Quem sabe quando teremos a chance de desfrutar de uma refeição adequada novamente? Os dois lançaram-lhe olhares estranhos e sentaram-se ao redor da pequena mesa dobrável, olhando para os pratos que ele preparava. Bem, na verdade, havia apenas um prato. Sopa com tudo que o professor Bell lhe ensinou a fazer. Sun-Yi sentou-se também e colocou uma porção generosa em seu prato. Mas, honestamente, você não é nem um ano mais velho que eu, enquanto Cassie não é um ano mais nova que eu. Então, vamos conversar confortavelmente. Ele colocou uma colherada da comida estranha na boca e sorriu para eles. Cassie hesitou e cutucou cautelosamente a comida, com uma colher. O que é isso? Sun-Yi sorriu. Ah, que bom que você perguntou. Este é um prato antigo que tem sido transmitido de pessoa para pessoa desde os tempos sombrios. Como me disseram, foi inicialmente inspirado na carne de cadáveres. Capítulo 1180, Lógica Fria. Eles comeram em um silêncio confortável. Sun-Yi sabia que tanto Neff quanto Cassie estavam cansados e só tinham um pouco de tempo para descansar antes que Morgan precisasse deles novamente, então ele não desperdiçou esse tempo com conversas inúteis. De qualquer forma, não era como se ele tivesse muito a dizer. Ainda assim, havia uma pergunta que ele precisava fazer. Empurrando o prato, Sun-Yi olhou para Nefis e ficou ali por um momento. Disseram-me que poderia haver algum tipo de duelo em vez de uma batalha. Você acha que é possível? Ela não se apressou em responder. Nep segurava uma xícara de chá nas mãos enquanto olhava para o líquido âmbar. Eventualmente, ela disse, eu não sei. É uma espécie de tradição. Os clãs legados não teriam sobrevivido se resolvessem todos os conflitos derramando rios de sangue. Na verdade, não somos tantos, afinal. No entanto, nenhum dos dois valores Song estão agindo como antes. Então é difícil dizer. Sun-Yi permaneceu em silêncio por alguns momentos, pensando em quem seriam os campeões caso o duelo realmente acontecesse. Os grandes clãs enviariam santos para lutar entre si. Ou mestres. Será que Morgan e Mordred cruzariam espadas e derramariam o sangue um do outro? Ou Morgan enviaria Nefis para lutar em seu lugar? Ele simplesmente não sabia. Mudando de posição, ligeiramente, Sun-Yi olhou para Nep e perguntou, e se a batalha realmente acontecer? Você acha que Valor pode vencer? Até agora, parecia que Clã Song estava avançando com confiança. No entanto, ele duvidava que o inimigo fosse facilmente derrotado. Desta vez, Nefis não hesitou, sim. Ele estudou seu rosto imóvel com curiosidade. De onde veio essa confiança? Por quê? Sun-Yi esperava que Nep dissesse algo em seu estilo habitual, como porque estou com eles. Ou porque essa é a minha vontade. No entanto, ela simplesmente balançou a cabeça e disse em tom ligeiramente moderado, porque eles são da guerra. Ele piscou. Na verdade, ela estava certa. O clã Valor foi o clã que herdou a linhagem do deus da guerra. A divindade da guerra, da vida, do progresso, da tecnologia, do artesanato e do intelecto, bem como a deusa padroeira da humanidade. Não foi uma coincidência que eles fossem lutadores exaltados, mestres em forjar memórias e o clã mais influente entre os humanos despertos e os mundanos. Eles também seriam os modelos da guerra. Não importava se Clã Song tivesse conseguido alcançar uma ligeira superioridade nos estágios iniciais do conflito. Tudo o que importava era quem iria rir por último, e Sun-Yi não tinha dúvidas de que Morgan tinha muitos esquemas diabólicos armazenados naquela linda cabeça dela. No entanto, havia uma ligeira ruga nessa teoria. Ele se recostou. Isso é verdade. Mas você esquece uma coisa. Mordred também é descendente de War. Ele compartilhava o mesmo sangue. E está com Song. Nefis franziu a testa. Parecia que ela, realmente não havia dado muita importância à presença de Mordred na Antártida. Na verdade, ela não podia ser culpada,
Embora Sun-Yi e Cassie tivessem contado a ela sobre suas experiências no Templo Noturno e no Reino da Esperança, ela mesma não havia passado por essas provações. Ela não havia experimentado o horror sufocante de estar trancada em uma cidadela com aquele monstro, observando como o número de suas vítimas crescia enquanto o número de sobreviventes diminuía. Por fim, Nephis encolheu os ombros. Isso realmente não importa, não é? Sun-Yi olhou para ela com uma expressão sombria. Acho que sim. Por que não aconteceria? Nephis suspirou. O que me importa se valor ganhar ou perder? Eu só preciso sobreviver. Se eles vencerem e eu os ajudar, meu status dentro do clã aumentará. Se eles perderem e eu sobreviver, crescerá ainda mais, simplesmente porque haverá menos guerreiros poderosos para o clã se apoiar. Na ausência deles, minha importância aumentará. De qualquer forma, muitos membros de Valor e Song morrerão. Eu acho que você deveria dar uma olhada enquanto ela pronunciava as últimas palavras. Faíscas brancas acenderam em seus olhos. De repente, o interior do APC pareceu estar cheio de um calor incinerador. Nephis vinha agindo de forma estranhamente plácida há muito tempo, então Sun-Yi quase se esqueceu de quão assustadora era a sua obsessão assassina. Ele olhou para ela, surpreso com aquela lógica fria. Bem, ela estava certa, de certa forma. Mas isso é importante para mim, no entanto. Nephis piscou algumas vezes, assustado, e depois olhou para ele, confuso. Por quê? Sun-Yi franziu a testa. Porque essas pessoas que vão morrer deveriam proteger os refugiados das hordas de criaturas do pesadelo. Quem fará isso se todos os bastardos se matarem? Ne parecia não saber o que dizer. Ela permaneceu em silêncio por um longo tempo e depois suspirou. Eu não colocaria minha fé nos grandes clãs. Fazer isso só levará à ruína. Sun-Yi riu, pensando em como aquilo soava engraçado vindo dela. Balançando a cabeça, ele olhou para Cassie, que estava em silêncio até agora. E você? O que você acha? Alguma visão útil do futuro? Cassie sorriu fracamente. Não. Nenhuma visão útil. Ela tocou o cabelo e disse de repente, mas acho que você deveria dar uma olhada em Raine. Sun-Yi se encolheu. Seus olhos se arregalaram. Por quê? Você viu alguma coisa? Cassie inclinou a cabeça, depois empalideceu ligeiramente e desviou o olhar, envergonhada. Me desculpe. Eu falei mal, eu acho. Não, eu não vi nada. É só que vamos nos aventurar nas profundezas do deserto, e quem sabe o que acontecerá a seguir. Provavelmente não teremos acesso à rede por um tempo, então. Você mencionou que está trocando mensagens, e ela pode ficar preocupada. Sun-Yi olhou para a garota cega por alguns momentos, estupefata. Levantando-se, ele pegou os pratos e foi limpá-los. Deuses! Pensem antes de falar da próxima vez, certo? Vocês quase me deram um ataque cardíaco, droga. Vá dormir, vocês dois. Nephis e Cassie subiram nos nichos de dormir enquanto ele lavava a louça. Feito isso, Sun-Yi lançou um olhar irritado para o nicho onde a menina cega dormia e fez uma careta. Mas ela está certa. Talvez eu não consiga enviar uma mensagem para Raine por um tempo. Instalando-se na cadeira do piloto, pegou seu comunicador e verificou suas mensagens. Para seu alívio, Raine estava perfeitamente bem, ela estava indo para a escola, treinando e não apresentando nenhum sintoma de estar infectada pelo feitiço do pesadelo. Soul Serpente também estava com ela, então Sun-Yi se permitiu se acalmar. Ele olhou para a tela do comunicador por um tempo, depois suspirou e começou a digitar. Sim, estou indo bem. Naturalmente. Lembra daquela promoção sobre a qual escrevi? Bem, agora sou um empurrador de lápis glorificado. A maioria das minhas funções tem a ver com confirmar pedidos de requisição e encaminhar cartas. Honestamente, dirigir estou louco. Explorar as extensões selvagens do quadrante sul sozinho foi muito mais divertido. De qualquer forma, tenho pensado sobre isso e aquilo recentemente. Por exemplo, o que quero fazer da minha vida e como não estou tão jovem. Coisas estúpidas como essa. Então, era nisso que eu estava pensando. Enquanto ele digitava a longa mensagem, o sol frio movia-se lentamente pelo céu fora do APC, nunca caindo atrás do horizonte. O dia parecia nunca acabar, mas o tempo passava. Em breve, as forças de dois grandes clãs se encontrariam no deserto da Antártica Oriental. O resultado do seu malfadado confronto poderia muito bem decidir o destino do continente moribundo. Capítulo 1181,
3 exércitos. Sun Yi subiu ao teto do APC e olhou para a planície devastada da Antártica Oriental, que se estendia em todas as direções até onde a vista alcançava. Ele poderia ter enviado suas sombras, mas num dia como hoje, Sun Yi queria ver tudo com seus próprios olhos. O chão estava cinza e o céu tempestuoso também. As faixas de riachos rasos e os lagos distantes eram escuros, parecendo chumbo. O mundo parecia ter ficado mortalmente silencioso, como um predador se preparando para atacar sua presa. O ar estava cheio de uma tensão sufocante. À sua frente, a certa distância, avistava-se um posto avançado abandonado, tombado e com as paredes de liga metálica rasgadas. Havia uma feia fenda negra de um portão do pesadelo brilhando com escuridão em frente à fortaleza desolada, e perto dela, indiferente aos sussurros enlouquecedores do chamado, uma pequena figura podia ser vista, sentada no chão. Era difícil dizer alguma coisa sobre a figura àquela distância, exceto o fato de que era um humano. Cercando o posto avançado em 3 direções, 3 exércitos se preparavam para avançar. O grande clã Valor, o grande clã Song e a força governamental reunida às pressas que deveria mediar um acordo. Através de esforço e um pouco de sorte, ou infortúnio, dependendo de como se encarasse, todos eles haviam alcançado o portão do pesadelo no mesmo dia. Então, novamente, talvez fosse parte de algum cálculo insano. O portão estava situado na fronteira entre os territórios dos 2 clãs e, nesse ponto, Sun Yi não ficaria surpresa com nada. Ele ainda estava com o grupo de guerra do clã Valor. Os guerreiros despertos já haviam desembarcado dos transportes e agora estavam se reunindo silenciosamente em uma formação de batalha. Aqueles que lutariam a pé foram posicionados no centro, e aqueles que montavam em eixo foram montados nos flancos. 5 pessoas estavam na frente da falange solta: Morgan, Madoki, Nepis, Saint Tiris e o Cavaleiro do Verão. Oposto a eles estava uma força muito maior. Sun Yi realmente não conseguia ver, mas sabia que Beastmaster, Silent Stalker, Dirifang e Seizan estavam liderando. Atrás deles estavam os guerreiros despertos de Song. E, cercando os despertos, havia um mar de criaturas pesadelos encantadas. Incontáveis escravos estavam parados imóveis, como se estivessem congelados no lugar. Foi estranho e profundamente perturbador ver os monstros abomináveis agindo de forma tão subjugada e obediente. A força governamental era de longe a menor das 3, totalizando apenas cerca de 100 despertos. Embora estivessem muito longe para distinguir os detalhes, Sun Yi sentiu uma sensação avassaladora de desconforto irradiando de sua pequena formação. Bem, eles estavam certos em sentir medo. Não apenas a planície logo poderia se tornar um campo de batalha, mas o posto avançado abandonado, e o portão do pesadelo, na frente dele, estavam nas profundezas dos campos de caça de um titã corrompido. A criatura não estava à vista, por enquanto, mas não havia garantia de que não chegaria logo, atraída pelo cheiro de almas humanas e sangue derramado. Que desastre! Sun Yi estava cheio de ódio pelos grandes clãs. Seu desprezo também foi merecido. Ele matou pessoalmente muitos membros do Song e do Valor, seja por sabotagem ou com as próprias mãos. E ainda assim, ele não ficou feliz em vê-los se preparando para massacrar uns aos outros. Ele também não estava triste. Apenas renunciou. De qualquer forma, não havia lugar para emoções inúteis neste momento. Sun Yi teve que se fortalecer e se preparar para fazer o que fosse necessário. Nenhum dos exércitos parecia estar se movendo. O vento aumentava e a figura, solitária em frente ao portão do pesadelo, permanecia imóvel, como se os convidasse a se aproximarem. Depois de um tempo, várias pessoas se separaram da formação do governo, despertaram e seguiram em frente. Como se fosse um sinal, Morgan deu um passo à frente. O resto dos líderes do Valor a seguiram e, depois de hesitar um pouco, Sun Yi saltou do APC e correu para se juntar a eles. Ao sair da formação, ele olhou para Cassie, que havia ficado para trás e estava flanqueada por 2 cavaleiros da bravura. A garota cega parecia calma, mas ele podia ver suas mãos tremendo ligeiramente. Deixando-a para trás, Sun Yi alcançou Morgan e o resto. Nefis e Tiris olharam para ele com expressões inescrutáveis, mas a própria princesa parecia divertida com a decisão dele de se envolver na negociação. Mestre Sunles, que bom que você se juntou a nós. Ele olhou para ela sombriamente e encolheu os ombros. Bem, meu chefe está aí. O que mais devo fazer? Morgan riu,
aparentemente não se incomodando com o fato de que ela, e todo o seu povo, poderia muito bem morrer hoje. Na verdade, ela parecia quase animada. De fato. E o que um agente do governo como você pensa sobre a situação? Sun-Yi franziu a testa. Em primeiro lugar, não sou um agente do governo. Apenas ofereci meus serviços como voluntário ao exército de evacuação, durante a campanha na Antártica. Em segundo lugar, acho que todos vocês perderam a cabeça. Sun-Yi pensava muito sobre o que estava acontecendo, mas tudo se resumia ao fato de que ele ainda não entendia claramente os motivos dos grandes clãs. Do seu ponto de vista, toda esta guerra desprezível era pura loucura. O que significava muito, vindo dele. Mesmo que Sun-Yi considerasse o desejo dos soberanos de expandir seus domínios, muitas coisas ainda não faziam sentido. O momento do conflito, as estratégias desperdiçadas, a urgência excessiva das suas ações, nem Valor nem Song estavam se comportando normalmente. Eles não eram tolos, então. Tinha que haver algo errado com as suas cabeças, com certeza. Morgan sorriu. Perdemos a cabeça. Ah, entendo. Acho que realmente seria assim, do lado de fora. Seu sorriso desapareceu, substituído por uma crueldade fria. No entanto, posso garantir. Foi o mundo que enlouqueceu, não nós. Depois daquela estranha observação, não houve mais tempo para conversar. O portão do pesadelo se aproximou e, finalmente, Sun-Yi pôde ver quem esperava calmamente em sua sombra. Era um jovem esbelto, vestido com uma armadura escura, com pele clara e cabelos negros. Seu rosto era afilado e fino. Não exatamente bonito, mas ao mesmo tempo charmoso e estranhamente belo. Sua característica mais marcante, porém, eram os olhos, que não pareciam possuir cor própria e, em vez disso, refletiam o mundo sobre si mesmo como duas poças de prata líquida. Mordred estava agachado no chão, com uma expressão calma e reservada. Percebendo os emissários se aproximando, ele levantou-se lentamente e olhou para eles com fria intensidade. Sun-Yi esperava que um sorriso familiar aparecesse nos lábios do príncipe do nada, mas em vez disso Mordred permaneceu estranhamente impassível. Então, finalmente, um canto de sua boca se curvou para cima num sorriso sombrio e triste. Você, finalmente chegou.